Olá, meu nome é Daniel Moraes. Estamos juntos nessa grande jornada pelo mapa de Deus, descobrindo verdades que transformam os nossos corações. Em nossa trajetória pelas Escrituras, nós já vimos que Deus criou e viu que era muito bom, conforme Gênesis capítulo 1 e 2. Já em Gênesis capítulo 3, aprendemos que a maior mentira de todos os tempos foi dita e foi injetada o veneno do pecado pela desobediência de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 6, vimos se cumprir aquilo que Deus havia falado, que o homem certamente morreria se ele desobedecesse. O triste resultado do pecado na humanidade foi visto de maneira devastadora. Em Gênesis capítulo 12, 1 a 3, aprendemos sobre a promessa da bênção que alcança a humanidade. Deus prometeu abençoar todas as nações da terra por meio do descendente prometido de Abraão. Assim, agora iremos aprender sobre as evidências daquele que virá, aquele prometido de Deus. E a primeira evidência se encontra em Êxodo, o resgatador das nossas vidas, prometido por Deus. Então, a partir dessa lição, veremos quem será o Salvador. Analisaremos os textos no Antigo Testamento que nos apontarão essas verdades. Quem será o Salvador? Quem será esse enviado de Deus? O que sabemos até agora? Sabemos que Deus enviará o descendente da mulher que, por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. O plano de Deus foi revelado para nós e nós já vimos isso até agora. Mas qual a identidade do enviado de Deus? Qual será a sua missão? O que Deus fará por meio dele? As lições que se seguem mostrarão as evidências nas Escrituras da identidade e missão do Salvador, o Messias. Então vamos caminhando e vamos estudar agora, nesse momento, essas verdades. A primeira evidência que eu gostaria de destacar para você é o Cordeiro, por quem Deus trará a redenção. Uma das histórias mais miraculosas do Antigo Testamento é o Êxodo, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. A história é o seguinte: se você ler Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, o que José vai dizer para os seus filhos? Deus havia cuidado de Jacó e sua família, no caso os descendentes de Abraão, por meio de José. Quando você lê Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, você vai ver que José pede aos seus filhos que o seu corpo seja levado de volta para a terra prometida, porque Deus levaria o seu povo para lá, cumprindo a promessa que ele havia feito. Isso mesmo, Deus iria levá-los de volta para a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Passaram 400 anos e o povo de Israel cresceu e multiplicou no Egito ao ponto de serem milhares. Eles foram escravizados por Faraó e estavam sofrendo profundamente no Egito. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 1, versículo 12 a 14. Você vai ver que até mandar matar um bebê nascido do sexo masculino, isso foi ordenado. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário, ele se compadeceu deles e lembrou de suas promessas. Leia Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25 e capítulo 3, 7 a 10, e você verá que Deus viu o sofrimento do povo, a opressão do Egito sobre o seu povo. Deus se compadeceu, Deus teve misericórdia, Deus se lembrou de suas promessas e de seu povo escolhido. É dessa maneira que Deus vai usar um homem chamado Moisés, que seria usado para libertar o povo de Deus do Egito. Deus chama Moisés e faz dele o libertador, a qual Deus usaria para ser instrumento dele para libertar o seu povo da escravidão. Então Deus vai enviar por meio de Moisés as chamadas pragas do Egito. E nós sabemos as histórias, vemos filmes, lemos nas Escrituras principalmente sobre isso. Mas a 10ª praga é de maior importância para a gente aqui no nosso estudo. Por quê? Porque fala da morte dos primogênitos. Como é que Israel foi poupado dessa praga? Deus mandou Israel sacrificar um cordeiro e através do sacrifício desse cordeiro, o sangue aspergido nos umbrais da porta das suas casas livraria o povo de Israel da morte dos seus primogênitos. O capítulo 12 de Êxodo é a instrução disso. Mas o versículo 11 e 12 vai ser bem específico para Israel, porque Deus vai mandar eles comerem de maneira apressada, como se já estivesse prestes a sair.
E essa noite seria uma noite onde Deus julgaria o Egito com a morte dos primogênitos, inclusive não só de homens, mas de todos os animais. Deus executaria um juízo sobre todos os deuses do Egito, porque Ele é o Senhor. Esse evento foi marcado na vida de Israel e deveria ser lembrado anualmente por todo hebreu. Isso seria chamado a Páscoa do Senhor. Se você ler Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, é isso que Deus vai instruir o povo a fazer. Olha o que o texto diz. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou e adorou. Queridos, é isso que a Páscoa vai representar e falar. A morte de um cordeiro, o sacrifício de um cordeiro, o inocente que deu seu sangue para livrar aqueles que eram escravos e que marcaria então a saída da escravidão para a liberdade que Deus estava os levando. Isso deveria ser anunciado, falado, dito para todas as gerações dos hebreus. Assim, Jesus vai ser apresentado como Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Esses textos aqui vão falar justamente isso que eu falei para vocês. Em João capítulo 1, versículo 29 a 30, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, Pedro vai apresentar Jesus como o Cordeiro sem defeito, perfeito de Deus, o sangue derramado para nos comprar. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10, João descrevendo aquele que foi digno de abrir o selo, diz que pelo seu sangue ele comprou gente de toda raça, povos, línguas e nações. Jesus vai ser apresentado como o Cordeiro de Deus definitivo que tira o pecado do mundo. Por isso, ele trouxe a redenção para o pecador. Agora, o que seria redenção? Como é que nós podemos definir esse conceito bíblico? Redenção é o ato de se pagar um preço ou resgate para libertar algo ou alguém. Então lembra disso. Tem um preço a ser pago em resgate. Cristo mesmo ele pagou o preço para libertar pecadores do poder e das consequências do pecado, levando-os ao seu reino. Eu quero explicar bem mais para você fixar bem na sua mente o conceito de redenção, e lembra dessas três verdades. Em Cristo nós somos comprados da escravidão. Apocalipse capítulo 5, 9 e 10 que eu falei para vocês. Ele comprou um povo exclusivo para ele e fez deles seus reinos e sacerdotes pelo seu sangue. Fomos resgatados pelo seu sangue, comprados pelo seu sangue. Tá bom? Então o conceito de redenção implica que Cristo nos comprou da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, então ele nos comprou com preço de sangue, com o preço da sua vida. Em Cristo somos retirados da escravidão. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 vai dizer que ele nos amou e nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então lembra disso, nós éramos escravos e fomos comprados da escravidão. Agora em Cristo, nós não somente fomos comprados, como fomos retirados dessa escravidão. Ele nos tirou desse mercado de escravos, esse mercado de pecadores condenados à morte. Agora em Cristo nós somos transportados para o reino do seu Filho em amor. E em Cristo nós somos livres da escravidão. Atos capítulo 20, versículo 28, é interessante que Paulo ordena aos presbíteros daquela igreja a cuidarem do povo de Deus que foi comprado por preço de sangue. Então a ideia da palavra comprar é justamente isso, nos libertar para uma vida não mais de escravidão, mas de liberdade. Olha como o conceito de redenção é amplo nas Escrituras e nos dá tanta certeza de que somos salvos e temos a garantia dessa salvação por causa da redenção dos nossos pecados. Em Cristo nós somos comprados da escravidão, em Cristo nós somos retirados dessa escravidão e em Cristo ele nos dá a certeza de que não mais voltaremos a esse mercado de escravidão, culpados com a dívida, escravos novamente pelo pecado e merecedores da morte eterna. Não haverá duas vezes a condenação para nós, porque Cristo nos garante que Ele nos livrou da escravidão do pecado. O que podemos aprender hoje nesta lição? Primeiro,
Deus é misericordioso e se compadece do homem. Em Salmo 103, versículo 8 a 14, esse salmo ele vai exaltar o quanto Deus é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo, que essa longanimidade, essa paciência, essa misericórdia de Deus vai além daquilo que nós podemos medir ou pensar. Jesus é a maior prova do amor e misericórdia divino para com os homens. Muito claro isso está descrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, vai revelar isso de maneira também muito clara. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Segundo, Deus exerce juízo, mas providencia o escape para aquele que confia nele. Assim foi com Adão e Eva, assim foi com Noé, assim foi com Abraão e com os israelitas no Egito. Lembra que Deus providenciou um escape. Para os israelitas no Egito, a 10ª praga representou libertação, salvação. Hoje, ele continua livrando do juízo todo aquele que confia no seu Filho. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus falou: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ou seja, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então essas verdades exaltam que Deus exerce juízo. Isso é fato, nós já aprendemos e vimos isso até aqui. Mas Ele também sempre nos deu o escape, sempre Ele nos deu a providência de libertação e salvação. Mas para isso é necessário que confiemos nele. Lembra das verdades fundamentais? Uma delas é que é necessário que o homem creia, exerça fé no meio que Deus está revelando como salvação ou como libertação, seguindo e obedecendo aquilo que Ele falou. Esse é o caminho de Deus, não podemos esquecer jamais. Ele exerce juízo, mas providencia o escape por meio daquele que nele venha confiar. A terceira verdade que eu quero dizer é que para que o homem pudesse ser salvo, houve um alto preço pago. A salvação não é de graça. Deus pagou o preço que o homem jamais poderia pagar. Esse preço foi a entrega do seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Somos salvos pela graça. O inocente morreu pelo culpado, assumindo o nosso lugar e nos dando redenção. Então, querido, não ache que nós somos salvos de graça. Não somos. Alguém pagou um preço altíssimo, um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. E o preço foi a vida do Filho de Deus, a vida do Cordeiro perfeito, sem defeito, Cordeiro sem mácula, aquele que não merecia o que padeceu, mas ele deu a sua vida em nosso lugar. Houve um preço altíssimo pago pelas nossas vidas. Para que a redenção acontecesse, o inocente morreu pelo culpado. Lembre-se disso, isso é um ensinamento muito claro nas Escrituras. E é a verdade que nos salva e faz a gente entender por que Jesus teve que vir ao mundo. Bom, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Veja como é tão claro o conceito de redenção explicado nessa lição, nesse texto de Colossenses aqui. Um preço alto foi pago para que a nossa liberdade fosse comprada e os nossos pecados fossem perdoados. Se você gostou do nosso estudo Seguindo o Mapa de Deus, inscreva-se no nosso canal e também compartilhe com mais uma pessoa para que ela então aprenda mais da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo estudo, se Deus quiser.